Então, essas mudanças que geram medo, né? Aí o medo é assim, tudo bem, eu quero viver mais, mas eu vou viver, não tem muito vínculo afetivo, e aí o mercado cria casas de repouso para depositar os idosos lá, que é o que as famílias fazem normalmente, porque a própria família está diminuída. Qual é uma opção a isso? Vida religiosa, comunidade, evangélicos. Evangélicos. Evangélicos mantêm família, vínculos familiares, intergeracionais. Irmãos, é assim. Os estudos demográficos comparativos na Europa e nos Estados Unidos, que existem muitos estudos comparativos, mostram que em 100 anos, sociedades pouco religiosas podem voltar a ser religiosas. O Brasil é uma delas. A revolução evangélica veio para ficar. A Igreja Católica que tome seu rumo, porque vai perder o mercado. Tome seu rumo, porque a Igreja Católica é muito ruim para disputar mercado religioso. Pesada, burocrática, enrolada, incompetente. Fez opções teológicas complicadas que agora estão em crise, inclusive, porque o mundo migrou para um lado direito, assim. Os evangélicos não, eles são ágeis. Uma sala vazia, 100 cadeiras de plástico, um microfone e Jesus no coração, e eu mando ver. Acabou. Você começa a pregar, começa a vigente, você começa a organizar. Acabou. Igreja Católica não, vai para Roma, volta de Roma, vai para Roma, volta de Roma, vai pra... E quem comanda normalmente tem 120 anos. Igreja evangélica, você pode ter empreendedores religiosos, né? Gente jovem, ágil. Não vai sobrar para ninguém. Os evangélicos vão engolir o Brasil em poucos anos, né? A Igreja Católica está levando o maior cacete. E assim, não é só no Brasil, aqui eu estou falando do Brasil. E por isso o Francisco fica tentando ajustar o discurso para a população jovem. Eu estou falando do ponto de vista do crescimento, né? Do crescimento populacional dentro do Brasil. É por isso que as pessoas falam, mas e o PRB, e o PRB, e o PRB, e o PRB, o PRB está crescendo, o PRB está crescendo sim senhor, porque ele tem base, ele tem dinheiro, ele tem vitalidade, ele tem gente por detrás. Isso dá medo em muita gente, o mundo está mudando, e aí eu fecho para ouvir perguntas, o mundo está mudando, antes de tudo, porque a gente achou que ele estava parado. A gente tem medo do que está acontecendo porque a gente achou que o mundo ia parar. Ou que o mundo ia para o lado assim, ninguém ia acreditar em nada, todo mundo ia amar todo mundo ia se dar bem. As pessoas não se dão tão bem assim. Você sabe, quem é casado sabe disso. Ninguém se dá tão bem assim. E a gente achava que todo mundo ia se amar na humanidade. A gente já se viu isso. Você não consegue amar gente que convive com você. É mais fácil amar quem mora longe. Mas quem mora longe, você na verdade não está tão envolvido com ele. Difícil mesmo é amar com quem você toma café da manhã todo dia. Esse é o mais difícil. É mais fácil amar uma ideia do que uma pessoa. Um cachorro do que um filho. É muito mais difícil a relação. Então, a grande parte do medo, né, desse universo de medos contemporâneos, pelo menos aqueles que eu disse para vocês aqui, descrevi aqui para vocês, a raiz deles, uma das raízes importantes, é porque a gente achou que o mundo ia parar ou estava indo em direção ao que se pensou que ele estava indo. Paz, Dinamarca, riqueza crescente, tranquilidade.